E aí pessoal do Você Mais Rico, aqui quem fala é Bruno Perini, criador do canal, e nesse vídeo vamos falar sobre o assunto da semana, que não é Bitcoin, Nubank. Então, muito está sendo comentado sobre esse investimento que saiu agora de 500 milhões de dólares feitos pelo Warren Buffett, via sua empresa Berkshire Hathaway, no Nubank, fazendo parte de uma rodada de investimento chamada de Série G. Para quem não está acostumado com o assunto startups, eu mesmo não era acostumado há algum tempo, o que me levava a fazer comentários não interessantes sobre o Nubank, por exemplo. Eu demorei para compreender como é que a empresa funciona. Acho, inclusive, que o Nubank é uma das empresas mais comentadas e menos compreendidas dentro do nosso mercado, pelo pessoal que pega esse assunto para fazer pauta aqui no YouTube, né? Mas a questão é, com esse aporte do Warren Buffett, que junto com ele veio aportes de fundos também, a Verde Asset, por exemplo, do Liz Stuberg entrou nessa rodada, já tinha tido um investimento de 400 milhões de dólares em janeiro fazendo parte dessa mesma rodada. Com tudo isso, o Nubank ele está precificado com valor de mercado de 30 bilhões de dólares. 30 bilhões de dólares vezes 5, uns 150 bilhões de reais aí, e com isso o Nubank ele vale mais, por exemplo, do que a XP, que é uma empresa extremamente lucrativa. E o pessoal pensa, será que isso faz sentido? Como é que pode uma empresa que não dá lucro? O Nubank fechou 2020, por exemplo, com prejuízo de 230 milhões e mesmo assim essa empresa ela tem um valor de mercado absurdo. E muita gente não entende como é que isso pode acontecer, né? Porque eu acho que as pessoas estão muito acostumadas, na verdade as pessoas não estão acostumadas a investir, mas quem está investindo está mais acostumado com bolsa de valores, em avaliar empresas por métricas de preço-lucro. Se a empresa não está dando lucro, geralmente ela não está saudável, então o valor de mercado dela começa a cair, né? Mas aqui nós temos que ver o Nubank como ele realmente é, porque se a gente ficar olhando o Nubank comparando com empresas de bolsa, a gente vai partir de uma premissa errada. E é impossível que você chegue numa conclusão certa partindo da premissa errada. Você tem que partir da premissa correta. E qual é a premissa correta? Olhe para o Nubank como você olharia para uma startup. E startups, elas não estão jogando o jogo do fluxo de caixa positivo. Elas não querem fechar no azul no final do ano. Elas não querem ter um lucro trimestral para mostrar para os seus investidores. O jogo da startup é o jogo do crescimento. Tanto em número de clientes, né, eles querem rampar de uma maneira magnífica, quanto também do seu valor de mercado. E hoje os investidores não estão comprando tanto, nossa, o cara tá dando lucro, né? Lógico que o crescimento de lucros é muito interessante, depois de um certo ponto. No início, o que eles querem é crescimento da base de clientes. E isso o Nubank faz muito bem. Porque pegando dados recentes agora, né? O Nubank, pelo que saiu nessa semana, bateu a marca de 40 milhões de clientes. Sendo que em janeiro, para ser mais preciso, lá no final de janeiro, 28 de janeiro, eles tinham 34 milhões de clientes quando estavam iniciando essa rodada Série G, que fechou agora com uma captação de 1,15 bilhão de dólares, somando janeiro com esse aporte do Warren Buffett, mais aporte dos fundos, deu esse 1,15 bilhão, mais ou menos aí uns 6 bilhões de reais. E de 28 de janeiro até aqui, o Nubank ele cresceu a base de clientes deles de 34 milhões de clientes para 40 milhões de clientes. Se a gente for pegar e comparar, é mais ou menos um espaço de 4 meses onde isso aconteceu, ou seja, 1/3 do ano, eles cresceram 17,65% nesses 4 meses. Se a gente for anualizar esse resultado, ou seja, supor que eles vão crescer a mesma coisa nos outros 2 quadrimestres do ano, e para isso tem que fazer uma conta de juros compostos, eles vão terminar o ano crescendo quase 63%. E a gente está falando de uma empresa gigantesca já, com 40 milhões de clientes. Eles fechariam 2021 com 55 milhões de clientes, né? Se isso vai acontecer ou não, né? Só o tempo irá dizer. Como dizia Sêneca, o passar do tempo revela a verdade. Mas a questão é que eu não duvido que isso seja possível. Gente, 55 milhões de clientes, né? Se pensar em Brasil, nós temos 210 milhões de pessoas. Olha o feito que seria isso. Mas a grande questão é que o Nubank não é uma empresa nacional apenas. Está no Brasil, mas a questão é que ele já está se expandindo. Está lá na Colômbia, está no México, está entrando em outros países da América Latina. Então ele tem uma avenida de crescimento simplesmente gigantesca. E é isso que faz com que os investidores fiquem tão animados para fazer a aposta no Nubank, desconsiderando a questão de que ele dá lucro hoje. Até porque, se o Nubank quisesse, eu tenho certeza que eles conseguiriam dar lucro. Sabe como? Bom, quando você coloca dinheiro lá na conta, já começa a render automaticamente, né? Eles te pagam 100% do CDI. Basta eles mudarem uma coisinha ali, porque pensa, se tem muito dinheiro dentro do Nubank e todo esse dinheiro está rendendo 100% do CDI, é passado para o cliente, o Nubank não ganha nada com isso, né? Na verdade, talvez ele ganhe. Pode ser que ele ganhe com títulos públicos, ou pode ser que tenha um prejuízo por conta do deságio que está acontecendo no Tesouro Selic, por exemplo, mas entenda que esse resultado vai para o cliente no final das contas. Se ele cria uma tela falando, olha, agora o dinheiro que está na Nuconta não rende automaticamente, você tem que jogar para uma aplicação dentro da Nuconta, por exemplo. Isso um monte de gente deixaria de fazer,
desses 40 milhões de clientes e o Nubank provavelmente ficaria positivo só por conta disso. Ou não, porque pode ser que eles raciocinem da seguinte maneira, né? Que eu acho que é o raciocínio que eles têm lá dentro, afinal, dentro do jogo das startups, é isso que acontece. Olha, se a gente fechar positivo, a gente cresce assim. Se a gente fechar no zero, no break-even, a gente cresce assim. Agora, se a gente pegar esse dinheiro da geração de caixa, né, do operacional, e eles conseguem fechar no positivo pegando o operacional, ou seja, a operação já é lucrativa, mas se pegar isso e gastar para crescer mais, a gente cresce assim, que é como o Nubank está crescendo. Pensa no resultado que eles fizeram. E se a gente for analisar uma métrica de transformação do investimento que já foi feito no Nubank em valor de mercado, a gente vê como eles foram incríveis ao rentabilizar o capital dos investidores. Porque se pegar todas as rodadas que foram feitas no Nubank, né? E é uma empresa que está seguindo esse ciclo das startups. Então tem lá o investimento anjo, né, o seed, né, que é a primeira rodada, e daí em série A, série B, C, D, E, F, G, que é essa série que está acontecendo agora. Eu não sei se foi finalizada ou não com esse investimento, mas enfim, se pegar tudo que já foi levantado, pelo que eu vi, chegamos à soma de 2 bilhões de dólares. Foi esse o valor levantado pelo Nubank em todas as rodadas de investimento. E quanto que vale a empresa hoje? 30 bilhões de dólares. Ou seja, eles multiplicaram esse valor investido por 15 vezes nesse período. Veja como eles são muito bons em rentabilizar o capital. E onde que isso vai parar? Simplesmente não há como saber. Então esse tipo de comentário de o Nubank vai quebrar, eles estão extremamente capitalizados, acabaram de botar 1,15 bilhão no caixa de dólares, né? É 6 bilhões de reais. Com isso eles podem manter esse crescimento por mais tempo, eles podem abrir mão do lucro, porque afinal de contas não precisam disso agora, né? É até uma coisa que hoje eu tô pensando mais por conta do Grupo Primo, né? Porque o meu negócio mudou também. Antes eu estava no negócio do fluxo de caixa. Eu tinha um negócio onde eu tinha que faturar mais do que eu gasto, fechava com lucro, pegava esse dinheiro para minha pessoa física e investia, ia fazer outras coisas. Agora eu tô no negócio do equity, do valor de mercado. Então eu tenho que pensar como que eu faço a minha empresa ficar mais valiosa. Tendo lucro, ela fica mais valiosa? Logicamente. Mas tendo lucro, por exemplo, com o lançamento de curso, que é um negócio que eu não posso falar que, se esse ano eu ganhei 20 milhões, no ano que vem eu vou ganhar 20 milhões e mais alguma coisa. Não, algo pode acontecer. É mais difícil de manter esse tipo de crescimento. É diferente, por exemplo, de ter número de assinantes. Esse ano fechamos com 100 mil assinantes. Ano que vem, temos os 100 mil e podemos partir para uma nova base. É algo que valoriza mais o negócio. Mas aí alguém pode fazer uma pergunta, né? E eu recebi essa pergunta recentemente, isso me levou a pensar bastante, que seria a seguinte: o que você faria no seu negócio hoje se você recebesse um aporte de um fundo de investimento de 100 milhões de reais? Que é muito menos do que o Nubank recebeu, né? Lá recebeu 1,15 bilhão de dólares. Eu pensei, nossa, daria para comprar uma série de concorrentes, por exemplo, né? Ou de veículos para aumentar a capilaridade do nosso negócio. O Nubank está fazendo isso, eles compraram a Easinvest, uma corretora que tem 1,5 milhão de clientes. Então eles estão saindo dessa questão básica, né? Eles começaram com um produto básico para crescer muito a base e agora vão expandir os serviços. E já compraram uma corretora, uma das maiores do Brasil. Devem fazer isso em outras partes do mundo também, então estão crescendo bastante. E, pensando que eu recebi um cheque de 100 milhões, eu poderia muito bem abrir mão do lucro no momento atual, pensando em aumentar o valor de mercado da minha empresa, e lá na frente, aí sim eu começo a perseguir o lucro. Como? Se eu tenho uma base de muitos clientes, que é o que o Nubank tem, 40 milhões de clientes, ele vai conseguir rentabilizar esse pessoal. Eles têm dados dessas pessoas, eles podem oferecer serviços. O cara que tem um cartão de crédito pode pegar o programa de pontos do Nubank, ele pode começar a fazer seguro lá dentro que eles estão oferecendo, ele investe na Nuconta, mas ele pode investir em outras coisas através da corretora que eles compraram. Se pegar o Banco Inter, por exemplo, os caras colocaram uma loja, um shopping online dentro do aplicativo. O Nubank pode fazer esse tipo de coisa também? Pode, e já tem 40 milhões de pessoas usando o aplicativo deles. Então perceba o tanto de opcionalidades que existem no negócio do Nubank. Por isso que o tipo de comentário falando que o Nubank ele não é uma boa empresa porque ele não dá lucro. Eu vejo gente que investe no Banco Inter, que é uma empresa que tem um funcionamento muito parecido, né? E que está feliz com as ações lá, falar que o Nubank não serve porque não está dando lucro. Mas vejam, não dar lucro agora é uma escolha que eles podem fazer porque simplesmente os caras estão nadando em caixa. Eles não precisam disso. Na verdade, o grande mérito do Nubank é ter entendido essa transformação digital antes de outras empresas. Porque, afinal de contas, o que a gente está vendo no mundo hoje com essa digitalização é um mundo que está caminhando para ter preços de serviço
muito próximos de zero. Aquilo que tem uma margem muito alta, né, chama muita competição. Você cria alguma coisa com uma margem altíssima, um monte de gente vê, nossa, só como é que o cara ganha bem naquele setor. Você chama um monte de competidores e a tendência natural é que a margem vá caindo. O mercado de crédito aqui no Brasil era assim, margens altíssimas, dominadas por poucos competidores. O Nubank foi lá, olhou para isso, devem ter pensado igual aquela frase do Jeff Bezos, que diz que a sua margem é a minha oportunidade. Eles foram lá e pegaram na veia, né? Levando a margem lá para baixo, a ponto de rodar no negativo e competir com essas empresas. E como que eles conseguiram isso? Através desse ciclo de investimento anjo, de startups. E é importante a gente olhar para o Nubank como uma startup, que é o que ele realmente é, porque isso nos ajuda a compreender melhor esse modelo de negócios. Porque se você olhar para uma startup com uma cabeça de investidor tradicional, você sempre vai achar que aquele negócio é ruim. Eu lembro quando eu olhei pela primeira vez para os números do Biscoint lá atrás, né, quando eu estava batendo papo com eles, usei a ferramenta, gostei do que eu vi, o Biscoint é a corretora de criptomoedas que eu uso, e perguntei, vocês são uma startup, estão fazendo rodada de investimento anjo? E eles falaram, estamos fazendo, vamos fazer uma rodada agora, né, uma rodada semente, seed, para levantar o capital, se quiser a gente manda os números aí para você ver se acha interessante, e mandaram, aí tava lá, valor de mercado da empresa 5 milhões, né, eles queriam me vender 5% por 250 mil, ou seja, o todo valia 5 milhões, eu pensei, bom, vamos ver a métrica de preço-lucro aqui dessa empresa. Não tinha preço-lucro, porque não dava lucro. Aí, vamos ver então quanto é que eles têm de receita. A receita era mínima, né? Porque era um negócio muito embrionário, não dá para analisar isso. Pô, vamos ver quanto eles têm de crescimento. Aí sim, tinha um baita de um crescimento. Mas em uma empresa muito pequena, é muito fácil ter muito crescimento. Se você tem um cliente e passa para 6, pô, você cresceu 500% nesse período. É muito simples. Mas depois você vai ficando maior, vai ficando mais complicado. Então eu tinha que olhar para aquilo com uma outra cabeça. Eu fui correr atrás do aprendizado. Eu conheci o João Kepler, né? Já conhecia por rede social, conheci o pessoal da Bossa Nova, fiz curso de investimento anjo lá com eles, né? Hoje a gente é até sócio, né? O Grupo Primo tem uma participação dentro da Bossa Nova, então isso expandiu minha cabeça para olhar uma startup como ela realmente é. Porque entenda, eles não precisam fechar no positivo. O Nubank dar lucro ou não, hoje é uma escolha interna deles, porque a operação já fecha no positivo. Mas a questão é que se eles pegarem esse dinheiro da operação e investirem em crescimento, eles podem crescer cada vez mais. E se eles estão crescendo e entrando em mercados com margens muito baixas, isso afugenta a competição. Ou a competição vai ter que fazer igual a eles, para competir de igual para igual. Começar a abrir mão do lucro e pensar apenas em valor de mercado. E acho que pelos comentários que eu fiz aqui no vídeo fica bem nítido observar que eu acho o Nubank uma baita empresa dentro daquilo que eles estão fazendo. Nem sempre compreendi o negócio deles, então talvez vocês achem vídeos meus aqui no canal, deixando bem claro, onde eu falo, olha, não confio, não dá lucro, né, não precisa deixar o dinheiro lá. É uma escolha, né? Se você tem a opção de deixar o dinheiro em uma empresa que tem lucro e vai te pagar a mesma coisa que uma que não tem lucro, é mais seguro deixar na empresa que tem lucro. Lógico que sim, mas todo comentário de o Nubank vai quebrar, cara, eu acho um comentário muito burro, sendo bem sincero, porque veja só o valor dessa empresa. Se eles ficam sem caixa e porventura não podem deixar a operação positiva, basta vender uma parte dessa empresa para algum fundo. E como nós estamos vivendo em um mundo onde você tem excesso de liquidez, ou seja, muito dinheiro, graças às políticas que estão sendo feitas pelos bancos centrais, o que acontece é que tem muita gente disposta a correr mais risco para pegar um pedacinho dessa empresa que pode ainda ter um crescimento muito grande, mesmo já sendo gigantesca, porque não é só mais um negócio de Brasil, já é um negócio internacional, um grande crescimento dos países onde está entrando também. E o ponto que fica é que já está saindo por aí notícia de que, olha, o Nubank vai querer fazer um IPO, vai fazer um IPO lá na Nasdaq, né, na Bolsa de Tecnologia americana. E vocês devem pensar, Bruno, admirando a empresa, assim como você falou, né, entendendo esse jogo do equity, pensando nela como uma startup, você entraria nesse IPO? E a minha resposta é depende, né, porque qual o preço? Tem que analisar isso. Porque você sempre tem que olhar para um negócio com base no preço, para ver se vale a pena ou não você entrar naquilo. E como os números do Nubank eles não são totalmente abertos, eles não precisam fazer isso, só uma empresa ainda com capital fechado, né, não é uma empresa listada em bolsa, fica difícil falar se eu entraria ou não. E quando vier um IPO, eu acho que provavelmente eu vou achar extremamente caro. Mas por que vai estar extremamente caro? Porque é uma baita de uma empresa e não tem bobo no mercado. Não tem como o Nubank fazer um IPO barato, porque simplesmente tem muita gente disposta a pagar caro por um pedacinho da empresa. Então, quando o Nubank fizer um IPO, você pode apostar que o preço vai estar lá na lua. Mas dependendo, ainda pode ser o caro que vai valer a pena. Então, na minha opinião, todo comentário de Nubank vai quebrar, não sei o que, é só pra chamar view, né? E chama, porque eu já fiz um corte do meu podcast lá no canal do podcast que tinha esse título. A gente elogiava o Nubank no vídeo também, a estratégia que ele adotou. Mas mesmo assim, as pessoas se ligam só no título, vê um minuto do vídeo e não vê o conteúdo todo. Mas em todo caso, acho uma baita, mas uma baita de uma empresa. A questão é que nem toda boa empresa
é um bom investimento porque o preço pode estar muito elevado, isso te tira a margem de segurança. Se você paga muito caro, pode ser que o upside já esteja naquele preço, né, durante bastante tempo, então acaba que não é um bom investimento. É sempre melhor você comprar aqueles negócios que são menos populares, né? Até o Warren Buffett ele fala isso. Se você está comprando algo para o seu portfólio que é muito popular, provavelmente essa não é a melhor escolha. Só que o engraçado é que ele acabou de comprar o Nubank também, que é extremamente popular, então veja que para toda a frase, né, inclusive do Buffett, há uma exceção. E nesse caso, uma exceção feita pelo próprio Buffett. Enfim, só o tempo vai dizer se eu vou entrar nesse IPO ou não e o que será feito no Nubank. Mas eu acho um baita de um negócio. Acho que foi um golaço do Buffett ter feito esse investimento e também do Nubank, porque assim eles estão mais capitalizados para manter essa estratégia de crescimento agressivo que eles executaram muito bem no Brasil e podem replicar em outros países. É isso, pessoal. Também quero saber a opinião de vocês. Se você gostou do vídeo, deixa um like aqui, deixa um comentário falando o que você acha do Nubank, se é cliente ou não, se entraria num IPO ou não. Me siga nas redes sociais, um grande abraço e até a próxima.